Boa tarde a todos. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu fui desafiado pela Kelly Ramos, uma amiga minha de muito tempo. E hoje eu escolhi uma palavra aqui que eu gosto muito no Facebook. As pessoas já devem analisar que eu sempre falo trechos dela, mas hoje eu vou narrar ela mais um pouco para vocês. Eu quero compartilhar um pouquinho do que eu busco para minha vida, do que eu tenho procurado viver a cada dia e procuro passar para as pessoas. Vou começar a ler aqui, que é Romanos 8, do 31 ao 39, que é uma palavra que eu gosto muito e há muito ela fala no meu coração. O amor de Deus e o nosso amor por meio de Cristo. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E ele pede a Deus em favor de nós. Então quem poderá nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu amo muito essa palavra porque eu acho que ela resume bem o amor que Deus tem por nós, né? O amor de um pai que entregou seu filho por amor a outros. E aproveitando esse trecho aqui, eu vim falar um pouquinho de libertação, vim falar um pouquinho de prosperidade, vim falar aqui de amor, vim falar de cura. Porque eu acho que quando essa palavra do amor de Deus vem no nosso coração, eu acho que ela resume tudo isso. Infelizmente, o homem, no seu dia a dia, vem procurando essas coisas em detalhes. Mas eu vejo que o amor de Deus, o amor de Cristo, que deu início lá na cruz, que para mim ali foi o início de tudo, e eu acho que a conclusão tem vindo agora, resume tudo isso. A prosperidade que o homem busca, a saúde que o homem busca, a libertação que o homem busca. Mas eu acho que a verdadeira libertação, a verdadeira prosperidade, o verdadeiro amor está nessa palavra, na Bíblia como um todo, que ela resume o amor de Deus. Eu vejo pessoas ricas que são pobres, pessoas pobres que são ricas, pessoas presas que são libertas e pessoas libertas que são presas. E isso é o que mais acontece nos dias de hoje. Infelizmente, eu tenho algumas situações que me chateiam com relação a isso, porque eu acho que o homem separa dias para querer ministrar sobre essas coisas. E eu acho que o amor de Deus se resume a tudo isso. Eu conheço um amigo que tem uma doença muito, muito, muito grave aos olhos das pessoas e eu, graças a Deus, consegui enxergar nele que ele pode estar enfermo no corpo, mas eu vejo o quão ele é são na mente. Eu vejo que a doença não para ele, a doença não limita ele. Eu vejo pessoas que podem ter problemas no seu corpo físico,
na sua conta bancária, né, em algumas situações que podem o limitar. Mas eu vejo o posicionamento deles diferente de tudo isso. Eu vejo pessoas que tinham tudo para estar vivendo e não vivem. Pessoas que têm muita saúde, mas são escravos da doença. Porque a doença eu acho que está aqui na mente, ela começa na mente. Eu acho que a liberdade ela vem além. A liberdade de você estar feliz em qualquer circunstância, feliz em qualquer momento da sua vida. Não é necessário eu vir aqui e separar um versículo para falar de dinheiro, porque eu acho que o principal Deus já fez por nós. É importante dinheiro na nossa vida, é importante a saúde na nossa vida, mas eu vejo que tem gente que tem tudo isso e não é feliz. Então, assim, é uma palavra que eu queria deixar para vocês, que a verdadeira felicidade está em Cristo. Não importa como, não importa nas circunstâncias que seja, mas a principal felicidade está nele, no amor que Cristo nos deu. Eu acho que a gente tem que passar a valorizar mais isso, porque de restante, Deus acrescenta. Deus pode acrescentar muito, mas também o que Ele acrescentar está acrescentado, desde o momento que a gente saiba viver com o que nós temos, com a condição que nós temos. Eu acho válido a gente correr atrás. A pessoa que deseja ser próspera financeiramente, não é necessário nenhuma palavra para poder estar dizendo isso, porque a Bíblia fala que você viverá, né, do seu suor, que você corre atrás. Eu vejo as coisas de Deus muito mais espiritual do que natural. Não é necessário profetizar que um homem vai ter um carro, porque se ele trabalhar, se ele aprender a se planejar, ele vai conseguir o carro dele. Se ele quer uma boa casa, ele se planejando, ele vai ter uma boa casa. Se ele cuidando da sua alimentação, ele vai ter uma boa saúde. Então a gente acaba querendo de Deus coisas que cabem a nós fazer. Existem academias que pessoas podem estar cuidando dos seus corpos, mas as pessoas querem tudo de Deus. A pessoa está doente, ela quer uma cura, mas ela também não faz por onde se manter saudável. Ela tem hábitos ruins, tem coisas ruins e depois quer jogar para Deus. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem que aprender a se adaptar com as coisas terrenas, porque faz parte da nossa vida. Eu vejo que Deus é capaz de fazer coisas que a gente não é capaz de fazer, mas Deus não é obrigado a fazer tudo por você. Então, o principal Ele já fez. Ele deu o seu amor, Ele nos libertou da escravidão, Ele nos libertou da morte, que foi vencida na cruz. E eu creio que é só o início de tudo. Deus tem um propósito muito grande na vida de cada um. E não é enriquecer sua conta bancária, não é fazer com que você seja próspero em algumas situações da vida. Eu acho que a gente correndo atrás, aprendendo a planejar, a gente buscando tudo isso, a gente vai correr atrás e a gente vai conseguir. Então eu acho que cabe a nós hoje em dia não fazer uma igreja de bazar, de você só ir na igreja para buscar aquilo que você deseja, aquilo que você busca, aquilo que você precisa. Se o seu alvo for Cristo, você vai estar sempre focado em Cristo, não importa se com muito ou com pouco. Mas se você tiver um objetivo a ser seguido, que é o maior, você vai conseguir. Porque hoje você pode estar duro e amanhã você pode ter dinheiro. E a partir do momento que você conseguir dinheiro, você vai querer o que para a sua vida? Dia que você estiver doente, ficar buscando a Deus para ser curado. Dia que você for curado, mais o que você vai querer para a sua vida? A vida é feita de objetivos, mas o objetivo maior está em Cristo. Então eu desejo do fundo do coração que essa palavra possa estar tocando na vida de algumas pessoas. Não estou falando nada demais aqui, eu estou resumindo o amor de Deus para as nossas vidas. Eu estou resumindo o propósito maior de Deus nas nossas vidas. Porque eu vejo hoje em dia as pessoas buscando, pedindo a Deus aquilo que cabe a elas conquistar. Então a gente, como cristão, a gente tem que aprender a ser maduro. Não é um dia da semana que vai decidir se você vai ser próspero, se você vai ter a cura, porque isso já está na palavra de Deus. Não adianta você ser muito... eu vejo muito isso, pessoas que elas são saudáveis no corpo, mas que a doença está mentalizada na cabeça dela. Algumas situações que o ser humano traz para si. Então, eu desejo de coração que vocês sejam libertos na palavra de Deus. Não permita que vocês venham ser escravizados por palavras. Não permita que vocês venham ser escravizados por aquilo que a igreja de hoje dita na vida de cada um.
que vocês verdadeiramente venham ser livres, que vocês venham ter a oportunidade de viver uma igreja em comunhão, e não uma igreja que só suga, uma igreja que só necessita das coisas, porque o projeto de Deus maior está para ser feito, já foi feito na cruz, e cabe a nós, cabe a nós prosseguir o que Deus quer para a nossa vida. Tem um outro versículo que eu gosto muito também, que eu queria compartilhar com vocês, que já fala um pouco do propósito de Deus para a vida de cada um, a partir da cruz, a partir do propósito. Porque o principal Deus já fez. Deus já nos libertou da lei, Deus já nos libertou da escravidão que éramos antigamente. Hoje em dia o sacrifício perfeito já foi dado por nós, e que nós venhamos ter essa certeza de que Cristo já fez tudo por nós. Não é necessário nos escravizarmos. Nós queremos fazer barganha, dar uma coisa para ganhar outra em troca, porque o propósito de Deus não é esse. O propósito maior já foi feito, que Cristo deu o seu Filho, que morreu e ressuscitou, e que venceu a morte, que era o principal que aprisionavam os homens da época através do pecado de Adão. Então, assim, hoje o nosso propósito maior é esse, é expandir o reino de Deus, expandir o evangelho do reino de Deus, expandir a palavra amor, que está aqui resumido, o mandamento resumido, que é o amor de Deus. Porque todo aquele que ama e vive uma coisa boa para si, automaticamente quer dar para os seus. Eu nunca vi um pai que tenha uma coisa boa que ele não queira dar para o seu filho, de correr atrás, de ter um objetivo, trazendo material, algo simples. Toda criança adora um videogame, adora algo do tipo. E o pai faz de tudo para dar aquilo ali para o filho. Então, assim, hoje muitos de nós temos entendimento de que Cristo nos libertou. Então, o que cabe a nós hoje é viver essa liberdade verdadeiramente de coração. Não é necessário ninguém ditar uma regra para você viver o cristianismo, porque a regra já foi ditada por Cristo. Tudo está nessa palavra, tudo está baseado na Bíblia. Não é necessário as pessoas ditarem o seu padrão de vestimenta, não é necessário ditarem o seu valor, o seu modo de se vestir, o seu modo de se falar. Você venha ser cristão da forma que você deseja, mostrando realmente ser um referencial na vida de cada um. Então que nós venhamos viver esse evangelho, o evangelho da liberdade. Não é o evangelho que é ditado por pastores, padres ou qualquer um que seja, porque a nossa vida com Cristo, só quem sabe é nós. A Bíblia fala que cada um dará conta de si, então cada um se avalie, se autoanalise e veja se está vivendo uma igreja, uma igreja, né, que somos nós como um corpo, de forma correta. Eu queria aqui só resumir nesse versículo que é em Romanos 8:19, que ele fala que o universo todo espera com muita paciência um momento em que Deus vai revelar os que são os seus filhos realmente e são. Então, assim, essa Bíblia aqui, ela fala de forma um pouco diferenciada, mas a Bíblia fala que a criatura espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E todo aquele que é filho sabe que é filho, porque testifica dentro de si. Então, que nós venhamos gerar vidas em outras vidas, porque é o que Deus busca para nós. O principal Ele já fez, que morreu e ressuscitou. Deus fez o principal, que foi dar o seu Filho. Então, que nós viemos ter essa sabedoria, que nós viemos ter esse entendimento de que a verdadeira liberdade está aqui na palavra de Deus, que não é necessário ninguém ditar regras para a sua vida, não é necessário ninguém ditar nada, porque os verdadeiros ditados estão aqui dentro. Que as pessoas venham falar para vocês e que vocês venham investigar na Bíblia. Vocês não venham ser um prisioneiro dentro da palavra de Deus, porque essa palavra aqui liberta, mas dependendo da forma que ela é ministrada, ela também pode aprisionar. E, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que têm até o conhecimento superficial da palavra, mas que acabam sendo presos nela, justamente porque homens ditam regras, homens ditam formas de ser. Então, assim, que você venha buscar em Deus como verdadeiramente Ele quer que você queira seguir. Não, e aqui não fala de vestimento, aqui não fala de padrão, aqui fala de um padrão, aqui fala de um conceito, aqui fala de atitudes e aqui fala de caráter. A Bíblia resume isso. Ninguém necessita
resumir isso na vida de vocês. E é o que eu queria deixar isso aqui na palavra, não saiam compartilhando tudo que vocês ouvem, não saiam falando tudo que vocês ouvem. Procurem primeiramente absorver o que foi falado, estude o que foi dito e passe para frente se for conveniente para cada um. Então não permitam ser escravizados e não permitam-se escravizar outras pessoas, porque isso é o que mais tem acontecido. A gente, no intuito de querer libertar as pessoas, nós estamos aprisionando algumas delas. Então que venhamos ter o conceito do que a Bíblia diz para poder jogar para frente, para poder falar. E outra coisa que eu costumo dizer muito, que nós somos a carta viva. Então as pessoas estão analisando em nós o nosso comportamento, as nossas atitudes. Então que nós venhamos também analisar o nosso padrão, o nosso modo de viver. Porque não adianta muito a gente falar aquilo que está escrito na Bíblia se a gente não está vivendo na prática. Eu aproveito aqui e quero pedir perdão por qualquer um que possa estar caminhando do meu lado, se de alguma forma eu falei num posicionamento, falei numa atitude. Eu quero que vocês me perdoem e eu quero que vocês me auxiliem a caminhar de uma forma melhor, porque eu também vejo a Bíblia dessa forma. A igreja é o corpo de Cristo, um ajudando o outro, um ajustando o outro. Não um julgando o outro, mas um ajustando o outro em amor. Porque é outra coisa que a igreja tem errado muito. A gente acaba por julgar algumas situações, julgar alguns posicionamentos, mas acabamos por não ajudar um ao outro. Antes de nós apontarmos que nós viemos aprender a dar um abraço. Eu sempre costumo dizer que que não tem parte para ajudar, não tem parte para julgar. Então, que nós viemos analisar isso também, nosso comportamento. Existem irmãos em dificuldades, eu mesmo tenho as minhas dificuldades a cada dia, e conto com cada um que está do meu lado para que eu venha ser um homem melhor a cada dia. E eu agradeço a Deus primeiramente por ter a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui do evangelho que eu procuro viver para a minha vida. Peço perdão a alguns porque nem sempre conseguimos fazer e dar o nosso melhor, né? Mas eu sempre procuro buscar isso a cada dia. Eu sempre procuro fazer as coisas de uma forma legal. Não gosto de desmerecer ninguém. A oportunidade que eu tenho de estar com os irmãos, eu vou estar, não importa quem seja, como seja, porque eu acho que a melhor forma da igreja influenciar é estando junto. Então é importante que nós venhamos analisar da forma que nós estamos influenciando também. E eu conto com a ajuda de todos os irmãos que caminham do meu lado, se tiverem que falarem na minha vida uma forma positiva ou negativa, eu recebo de bom coração. E é o que eu desejo para toda a igreja, que nós venhamos nos ajustar em corpo, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos temos funções diferentes, né, na nossa vida, no cada um tem um grupo a ser atingido. Então é o que eu desejo para cada um, que nós venhamos ser um corpo de Cristo bem ajustado, que nós venhamos andar em amor um com os outros, e que venhamos andar em verdade. Pelo menos venhamos buscar essa sinceridade na vida de cada um. Eu agradeço a oportunidade que eu tive aqui através da Kelly Ramos, e estou desafiando aqui o Igor, o Jarley, a Sabrina, a minha tia Lúcia e a Tatiana Rocha. E desejo que eles venham falar um pouquinho da vida deles aí. Eu agradeço por tudo aí. Feliz Dia das Mães a todas as mulheres. Em especial aí, parabéns para Sabrina aí, Viveiros, que está fazendo aniversário hoje. Então, assim, parabéns, feliz Dia das Mães a todas. E obrigado vocês, mulheres, aí, por nós estarmos aí, né? Obrigado por tudo. Excelente semana a todos. Obrigado.